Começando mais um dia! Que alegria! Aqui no Catar, as pessoas elas dormem muito tarde e acordam muito tarde. Isso porque na parte da manhã até por volta de 4 da tarde é o período mais quente do dia. Acima de 40 graus. Acima de 40 graus, as pessoas não conseguem fazer nada do lado de fora. A gente não tá sozinho, porque tem o Josh, a Ashley e tem agora o Jordan, que todos eles têm canal no YouTube. Então é um grupo de youtubers. Tem um rapaz que é jornalista da Al Jazeera, tem a moça do evento e tem o guia. O guia, o nome dele é Abdullah. Ele é aqui do Catar e ele faz parte do comitê que está organizando a Copa do Mundo. E provavelmente hoje nós vamos, eles não sabem o que a gente vai fazer porque eles estão indecisos ainda, provavelmente nós vamos visitar o estádio e ver uma press-conferência sobre a Copa do Mundo. Press-conferência? É. Eles estão todos esperando lá fora. É que lá fora tá fazendo um calor danado. O Abdullah é Qatari, então o Abdullah ele usa o traje típico, que é a roupa branca, longa, com aquele negócio no cabelo. E hoje nós vamos deixar eles falando inglês nos vídeos e lembre-se, quando aparecer alguém falando em inglês, você precisa ativar a legenda em português. Não é a legenda automática do Google, é a legenda que nós criamos, então é a legenda perfeita do que a pessoa está falando. Então tem que ativar, eu vou deixar uma tela agora de como ativar. Assim, ver se você... Nossa, achei que tava pitando alguma coisa aqui. Eu também achei. Pronto, agora que você já sabe ativar, você que talvez queira ver a legenda em inglês, tem a opção também, porque nós legendamos todos os nossos vídeos em inglês também a partir de agora, para que não só vocês que queiram aprender inglês tenham a oportunidade de ver como é escrito em inglês, mas também para aqueles que assistem os vídeos e não falam português e querem entender. Ah, agora chegou um carro. Agora falta um pouco. Ele é o que trabalha na TV da Al Jazeera, então ele vai estar nos acompanhando. Ele mora em Nova York, mas 3 meses no ano ele mora aqui. Então é ele que está nos dando todas as informações, nos ajudando. E se der certo, ele vai tentar nos levar para conhecer a Al Jazeera na TV. Esse é o Jordan. Hello. Bom dia. Bom dia. Ele tem um canal que chama Life of Jordan. Tá no YouTube. Ele é... Where are you from? In England. Well, just outside London originally. A place called Milton Keynes. Milton Keynes. Ele é de Londres, então vamos considerar que ele é de Londres. E ele fala inglês nos vídeos e ele viaja o mundo também. How long you're traveling? Non-stopping. 3 years? 3 years. Me too. Yeah. Oh, yeah. Snap. A gente tá viajando, ele também tá viajando faz 3 anos sem parar. Só que ele já foi para uns lugares muito alternativos. Um dos últimos vídeos que eu tava vendo dele é Sri Lanka. Where's the place? It's not India, but it's the other place. Bangladesh. Bangladesh. O último lugar que ele esteve foi Bangladesh. E aí eu sempre imagino que Bangladesh é a parte da Índia, mas não, Bangladesh é um outro país. E ele vai para uns lugares bem diferentões, assim, prova umas comidas. Ele não tem medo de comer na rua, é bem maluco. Mas vai lá acompanhar o canal dele, vou deixar aqui na descrição. E ele tá aqui no Catar junto com a gente e vai fazer todos os passeios. E é legal pra ver com outros olhos a mesma informação, né? Porque às vezes eu conto de uma maneira, ele conta de outra, enfim. I hope you're saying nice things. Yeah. É muito engraçado participar disso, porque para todo lado que a gente vai, tem uns motoristas numa BMW Série 5, é isso? Do you know which car is this? 7 Series? 7 Series, modelo 2017 da BMW Série 7. Eu nem sei o que isso significa, mas provavelmente é algo importante, porque toda vez que a gente entra dentro do carro, todo mundo fala, uou, é a BMW Série 7. Enfim, é um carro muito bonitão. Sempre tem um motorista levando pra gente. Aí a gente tava falando assim, nossa, a gente tá acostumado a isso, né? Eu falei assim, talvez o Romulo esteja acostumado com isso, né? Eu tenho motorista todo dia. Eu sou motorista todos os dias, então ele tá acostumado, né? Normalmente eu vou no banco da frente, hoje eu tô no banco de trás. Mas se você quiser começar a ir no banco de trás... Não, aqui tá gostoso, ó, tem espaço pras pernas, tem um ar-condicionado que sai aqui, ó, no lado direito, tem água na porta. É tipo Uber, né? É tipo Uber. Tipo Uber.
O motorista chegou e nós andamos tipo 5 minutos. Sabe onde nós estamos, Bê? Na Associação de Futebol do Catar, que é como a CBF aí do Brasil. Então acho que é importante, né? O Catar vai sediar a Copa do Mundo, então muito das coisas que se vê por aqui, que se fala no Catar, é justamente sobre a Copa do Mundo. E isso é uma das coisas que a gente vai escutar hoje. Eles querem que a gente veja uma apresentação, talvez nós vamos no estádio, pelo menos a gente está tentando bastante, para que a gente consiga ir no primeiro estádio que está pronto da Copa do Mundo. Tem um jornalista aqui da Al Jazeera, tá vendo que ele tá aqui atrás? Então eu tô me sentindo muito importante, porque ele tem uma câmera muito gigante e ele tá gravando a gente. Sim, eu tô sentindo que ele tá me seguindo. Não, ele é da TV Al Jazeera e ele vai fazer uma reportagem sobre nós, youtubers aqui no Catar. Sério? É. Ai, tô me sentindo muito importante. Sabe o que tá acontecendo? É porque eu tô andando com a câmera e eu tô vendo que ele tá vindo atrás. Faltam 62 meses, 29 dias, 7 horas pra Copa do Mundo. Então senta no sofá e espere que tá chegando. Aí 62 meses, gente, onde eu vou estar daqui 62 meses? No Catar? O que eu vou estar fazendo? Eu acho que tu vai estar na estar? estreia da Copa aqui no Catar. Gente, tomara que eu esteja toda botocada, linda, chique. Tomara que eu esteja bem chique, né, gente? Vai estar, como sempre. Então eu tô aqui com o Abdullah, ele que está nos trazendo para visitar o local, e eu vou perguntar para ele onde a gente está. This Al Bidat Tower for the championship for the World Cup 2022. Welcome. Thank you. Nice to meet you. So I'll give you a proper introduction when we get upstairs. Que chique, pessoal. Nós estamos dentro do comitê da Copa do Mundo. Cup has soccer balls on it and the coasters. Cute. Eu que tenho coleção de copos, vou ter mais um copo da Copa do Mundo agora. Esse aqui é como um porta-copo. What is that? Is that a coaster? Yeah, and soccer balls are on it. Football balls. Gente, que sala incrível! Tô me sentindo assim no comitê olímpico. Quer dizer, do comitê da Copa, né? Porque esse aqui é da Copa. Welcome. Do you like any water or anything? Uma vez que eu tomei esse chá, o Josh falou que tinha leite de camelo nele. There's no camel milk on this. No. This is just tea. I work in the communications team, working on PR and here at the pavilion itself. Pessoal, esses americanos, olha o que eles fazem. Eles veem uma coisa no chão, eles se atiram pra tirar foto. Ó, a brasileira, a Mirella quer fazer igual uma foto. You want one? Não, eu quero uma foto aqui, ó. Essa é a sala de recepção, onde as pessoas chegam primeiro, antes de fazer o tour aqui pelo esse lugar. Eles sentam aqui e aí me chamou a atenção por quê? Eu tô vendo esse tecido em vários lugares. E aí eu descobri que esse é um tecido tradicional aqui do Catar. Essa cor, esse branco, vermelho, não tem a ver com a cor da bandeira, mas é o tecido tradicional deles. Inclusive, no hotel onde a gente está se hospedando, na piscina, toda a decoração é feita com esse tecido. Pessoal, eu queria muito fascinar o livro de visitas, como se eu fosse de Poços de Caldas, aliás, como se eu fosse não, eu sou de Poços de Caldas, mas infelizmente a gente vai ter que mudar e vai colocar o nome do canal, né? Só pode assinar uma pessoa, eu ou o Rômulo, aí não seria justo a gente colocar uma cidade, ou a minha ou a dele. Então a gente vai colocar Travel and Share, sabe onde a gente vai colocar? A cidade onde a gente se conheceu e começou a viagem, então será São Paulo, que a gente considera a nossa base aí no Brasil. Então, esse é Travel and Share de São Paulo, Brasil. Nós vamos deixar aqui registrado o Travel and Share. Se um dia alguém do Brasil tiver a oportunidade de vir aqui, vai ver o Travel and Share aqui, vai ser o segundo brasileiro, né? Ele tá me abraçando inteira aqui. Como Ai, não pode abraçar, esqueci de abraçar. Mas aqui a gente é tudo festa, é futebol. Vamos fazer a foto agora. I couldn't find my hometown. Cute. Paulo, was it just you? There like 4 signs. Olha só que legal. Isso aqui atrás de mim tem 2.200 fotos e antes estava só a bandeira do Catar. E o que eles estão fazendo? Eles estão agora pouco a pouco colocando fotos de momentos especiais, como eles falaram, e vão completando esse desenho. Pode ver que tem boa parte aqui do quadro ainda que falta colocar fotos. E nós vamos tirar uma foto aqui, todo o grupo, e vai ser postado aqui. Então nós vamos ter uma fotinha nossa aqui, nessas 2.200 fotos. Tem bastante jogador do Brasil aqui.
Uma coisa muito interessante que ela está explicando em relação ao transporte, porque é a primeira Copa do mundo que vai acontecer onde as pessoas vão poder assistir mais de um jogo por dia, porque o Catar é um país muito pequeno, todos os jogos vão acontecer praticamente com a distância bem pequena, então as pessoas que vêm para uma Copa do Mundo, geralmente ela tem que se hospedar em vários hotéis, tem que se programar para voar de um destino para o outro, mais ou menos como aconteceu no Brasil. Aqui no Catar, uma pessoa que vem para assistir toda a Copa do Mundo, ela pode se hospedar em um único hotel e de transporte público, de metrô, de trem, de barco. Enfim, vão ter várias opções. E o que eu achei interessante é que eles vão construir muitos hotéis para receber as pessoas que vêm para ver a Copa do Mundo. Mas outras opções para receber tantas pessoas vão ter vários cruzeiros estacionados na costa inteira do Catar, justamente para hospedar as pessoas, mas vão também ter acampamentos no deserto. E assim, uns acampamentos, não acampamentos muito simples, mas vão ser os conhecidos glamping, que são acampamentos bem glamurosos que vão estar no deserto para as pessoas que querem viver esse tipo de experiência. Eu perguntei várias coisas para elas, então eu vou contar uma das coisas que a gente perguntou que a gente achou bem interessante, por exemplo, em relação a álcool. Porque no Brasil a gente geralmente não pode tomar álcool nos estádios, mas na Copa do Mundo foi autorizado. Então a gente perguntou se aqui no Catar as pessoas vão ser autorizadas a tomar álcool nos estádios. Ela disse que sim, que vão ter que liberar algumas regras que normalmente não são liberadas aqui. Por exemplo, álcool, você só pode beber álcool nos hotéis 5 estrelas. Todos os outros lugares é proibido álcool porque é a cultura muçulmana. Mas na Copa do Mundo, todos os lugares que são conhecidos como a zona de fãs, vai ser liberado o consumo de álcool. Toda hora ela reforçava que a cultura tem que ser respeitada. Mas uma coisa que eu disse é, as pessoas que estão acostumadas a viajar, elas têm o costume de respeitar as culturas, mas existem algumas pessoas que não estão acostumadas a respeitar a cultura ou de repente nem sabe qual que é a cultura deles. Então uma das coisas que eu perguntei para ela foi em relação às praias públicas aqui, você tem que se banhar vestido, você não pode usar biquíni. Eu falei, como é que você vai controlar isso? Porque vão ser milhares e milhares de turistas e de repente aparece uma pessoa de biquíni lá, como é que vai ser controlado isso? Ela disse que tem que ser respeitada a cultura e que vão ser mais abertos em relação a isso. Um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui é justamente contar um pouco sobre a cultura. Nós somos os primeiros influenciadores que estão trabalhando com o governo do Catar justamente para contar um pouquinho da cultura deles. E é muito legal isso para que as pessoas saibam como é que funcionam as coisas aqui, para que de repente quando venham já tenham algumas dúvidas sanadas, enfim. A gente está super feliz de ser parte disso, de poder explicar um pouco de tudo que a gente está aprendendo para vocês e mostrar um pouco de tudo que vai acontecer quando o Catar sediar a Copa. Bem, aqui nessa sessão tem um pouco da história do futebol do Catar desde 1940 até 2010. E eles mostram um pouco da história, os títulos e ela está comentando aqui também que em 94 foi o ano que eles participaram da Champions aqui na Ásia. Então foi o melhor momento da história do futebol do Catar. E com certeza em 2022 vai ser a maior por estar sediando a Copa do Mundo. Então eles estão dizendo que eles anunciaram faz 2 dias atrás o design do novo estádio, do último. Que eles vão fazer o estádio inspirado nisso que ele tem na cabeça, que eu não consigo pegar o nome. Gafia. Yes. E aqui está o estádio, olha as laterais deles, a lateral do estádio. Eles divulgaram faz 2 dias só, esse vai ser o último estádio que eles vão construir. E aqui estão os outros estádios, os outros 6. Então aqui a gente pode ver o protótipo de todos os estádios da Copa do Mundo. E esse aqui vai ser o principal, que é o Khalifa International Stadium. É o que eles já estão construindo.
Então, pessoal, esse foi o passeio aqui, espero que vocês tenham gostado. O dia só tá começando, mas o vídeo tá ficando um pouco longo, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal para acompanhar o que a gente tem mais para mostrar sobre o Catar. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!